pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito civil, falando ainda sobre as pessoas jurídicas, falando ainda sobre esses entes de existência ideal, esses entes de existência abstrata. Lembrando-se sempre que no bloco passado trouxemos com vocês o nosso penúltimo tópico, né? No bloco passado falamos com vocês justamente sobre a extinção da pessoa jurídica, né? Ou seja, o momento que a PJ deixa de existir. E daí acabou. Acabou. Lembre-se sempre, né, que são três as formas de dissolução da pessoa jurídica. E por que três? Porque três é mágico, passado, presente e futuro, estado d'água, sólido e gasoso. E três também são as formas de extinção da pessoa jurídica. Primeira delas, convencional, ou seja, os próprios sócios assim deliberam. Segunda delas, né, a gente não pode esquecer, também chamada de administrativa, com a cassação do seu funcionamento. E a terceira e última, the last one, mas não menos importante, que diz respeito justamente o quê? Né? Diz respeito, né, aí a extinção judicial, a extinção que nos interessa. Dentro desse bloco, né, quero dar aí continuidade ao estudo das PJs, mas falaremos da desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, antes do fechar das cortinas, falaremos do levantar das cortinas. Levantar das cortinas, não entendi essa, prof. Pelo seguinte, a desconsideração da pessoa jurídica, gente, né, que é o nosso tópico de agora, ele também recebe a nomenclatura de lifting the veil, ou seja, levantar das cortinas. Lifting the veil, levantar das cortinas. Então, vamos lá, né, despacito, como diria Luiz Fonsi. Desconsideração da pessoa jurídica, né? Artigo 50 do Código Civil. Desconsideração da PJ, artigo 50 do Código Civil, né? Desconsideração da PJ, também denominada de lifting the veil, né? Também chamada de disregard theory. Prof, você usou duas expressões aí de cunho anglo-saxão, né? Você usou aí duas expressões que têm seu acento, que têm a sua base, né, na origem inglesa. Exatamente. Por quê? Primeiro subitem de desconsideração da pessoa jurídica. Primeiro subitem, exatamente, né? O primeiro subitem, ele tem aí seu lastro aonde? Ele tem o seu lastro na Inglaterra. E ele vai ser o histórico. Como surgiu a desconsideração da pessoa jurídica? Gente, a desconsideração da pessoa jurídica, ela surge aí com um alemão chamado de Hofstadter. Hofstadter, né, foi a primeira pessoa que trouxe essa teoria. No Brasil, o primeiro doutrinador que fala sobre a desconsideração foi Rubens Requião. Gosto muito do livro do Pablo Stolze, quando fala da desconsideração, então fica como sugestão bibliográfica. O que Zerk visualizou? Gente, no século XIX, né, Zerk, ele visualizou o caso Salomon versus Salomon. Salomão versus Salomão? Exatamente, né? Salomon versus Salomon. O que aconteceu? Aconteceu que dentro da Inglaterra, do século XIX, 1800 e pouco, nós tínhamos aí um empresário, na época comerciante, né? O que aconteceu? Esse sujeito, Aron, ele tinha aí uma empresa, né? Lembre-se sempre, conceito de empresário, 966 do Código Civil. Aquele que profissionalmente exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Ele tinha uma empresa e essa empresa quebrou, né? Essa empresa entrou em concordata, né? Hoje em dia não é mais concordata, hoje em dia no Brasil, Lei 11.101 de 2005, né? Lei de falências e recuperação judicial. Ele entrou em concordata, ele quebrou. Só que, quando ele quebrou, ele olhou e falou assim, meu, eu vou ter que pagar muita gente, né? Ele olhou e falou assim, what the fuck is this? Que bodega é essa? E ele falou, what the fuck is this? Porque ele era inglês, né? Ele falou, what the fuck is this? O que eu vou fazer? Que bodega é essa, né? Eu vou ter que pagar todo mundo, mas eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo. Então, né, ele pensando dessa forma, ele falou assim, vou ter que criar algum mecanismo, algum subterfúgio, né, de obstar esse pagamento aos chamados credores quirografários. Notem, no Brasil nós também temos, dentro da habilitação dos créditos, os chamados credores quirografários. E eu sempre falo de quirografário, né, porque eu lembro sempre que eles vão ser um dos últimos a receberem. Porque quiro, né, vem de mão, por isso que a gente fala de a pessoa que lê as mãos faz uma quiromancia, leitor de mãos. E título quirografário vai ficar na mão, né? Não vai receber nada. Henrique Juliano, por isso que ele é mágico. Nada, não vai receber nada. Brincadeira, mas o sujeito, ele quis burlar, né, esse pagamento para os credores quirografários. E o que ele fez? Ele começou a emitir, né, algumas ações
com títulos especiais, algumas ações que viabilizavam, que franqueavam o recebimento antes dos credores quirografários. E quem que comprou essas ações? Ele mesmo. Então, Aaron Salomon emitiu ações falando que as pessoas que receberiam antes de qualquer outras seriam justamente os titulares dessas ações. Quem eram os titulares dessas ações? Não existiam titulares, era só ele mesmo titular. Que loucura, prof! O que aconteceu, né? Chegou naquele momento histórico, né? Chegou naquela situação e ele, né, levou, obviamente, para as cortes, foi subindo para as cortes superiores e ele ganhou a causa, porque naquela época do século XIX ainda não existia a teoria da desconsideração da PJ, ainda não havia essa teoria criada em momento posterior com análise desse caso em concreto. Então, histórico, a gente pode falar o caso da Salomon, né, Aaron Salomon, ou seja, o sujeito, versus Salomon Co., né, Co de company, Co de companhia, né? Então, Salomon versus Salomon Co., Salomon versus Salomon Co., Salomon versus Salomon Co. Esse é o histórico. Tudo bem, prof, eu entendi o histórico, né? Eu entendi que rolou putaria, né? Rolou 50 tons de cinza, por isso que 50 tons de cinza é mágico, né? 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros, 50 tons de liberdade, são 3 livros, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Dito isso, vamos para a ideia da desconsideração da pessoa jurídica. Então, depois do histórico, eu quero trazer com vocês um conceito. O que é a desconsideração da pessoa jurídica? Gente, a desconsideração da pessoa jurídica nada mais é do que um afastamento temporário da personalidade da pessoa jurídica. Então você vai afastar a personalidade da PJ. Não é que você extingue, não. A PJ continua existindo. Você vai tirar a personalidade. E aqui tem a primeira observação. Qual que é a primeira observação, né? Quando eu falo da desconsideração e do afastamento da personalidade da pessoa jurídica de maneira temporária, né? Esse afastamento, ele vale para qualquer pessoa jurídica. E quando eu falo qualquer pessoa jurídica, pode ser sociedade simples, pode ser por demais associação, não interessa. Vale para todas as pessoas jurídicas. Então, o sujeito, ele afasta temporariamente a personalidade da pessoa jurídica. Para quê? Para permitir que os credores possam se satisfazer de seus direitos no patrimônio pessoal do sócio ou, por demais, do administrador que realiza esse ato abusivo, né? Então, em outras palavras, a pessoa jurídica é como se ela fosse, né, tivesse um manto protetivo, lifting the veil. Ela tem um manto protetivo, tá certo? Por quê? Porque ela salvaguarda a pessoa física que está por detrás dela. Ela é como se fosse um escudo, né? Interessante, prof. Por essa teoria da desconsideração da pessoa jurídica, né, quando a gente observa que rolou uma putaria, quando a gente observa que rolou 365, rolou, na verdade, aí 50 tons, o que acontece? O direito, por intermédio dessa teoria, franqueia, possibilita, né? Ou seja, o levantamento desse manto protetivo, por isso que seria um afastamento temporário da personalidade jurídica. Então você levanta, lifts the veil, para quê? Para que os credores que foram prejudicados por esse ato, né, possam satisfazer, na verdade, os seus créditos, aonde? No patrimônio do devedor, no patrimônio do sócio, no patrimônio do sujeito que realizou o ato abusivo. Então, essa é a ideia, né, esse é o conceito da desconsideração da pessoa jurídica. Segunda observação que eu tenho para fazer aqui dentro desse conceito. Qual que é a segunda observação, né? A gente não pode confundir, gente, esse instituto da desconsideração com o instituto da chamada ultra vires societatis, né? No direito sucessório a gente tem a ultra vires hereditatis, né? Aqui é ultra vires societatis. O que acontece na ultra vires societatis, né? Previsto aí também no artigo 47 do Código Civil, trabalhado também acho que no artigo 1000 e pouco, acho que é 1003 do Código Civil, né? Agora não me recordo de cabeça, mas de qualquer maneira, o que fala essa teoria da ultra vires societatis? É o seguinte, aqui, em determinadas situações, tá certo? Os sócios, enfim, eles podem realizar determinados atos abusivos, né? Atos que exorbitem, que extrapolem os limites da natureza jurídica, né? Trazido aí pelo seu ato constitutivo. Então a pessoa jurídica, ela fala assim, ó, determinado sócio, determinado aí associado, né? Ele tem um limite de atuar até determinado ponto. Se o sujeito ele ultrapassa esses limites, né? Se ele fala assim, ó, quem tem limite é município, que loucura, prof. Se de repente ele ultrapassa, ele extrapola esse
esses limites, o que acontece, né? Esses atos desse indivíduo, eles não são vinculados à pessoa jurídica. Quem vai responder por esses atos é somente esse sócio que realizou, né, esse ato aí extrapolando os limites do ato constitutivo. Então, em outras palavras, de outros dizeres, não podemos confundir a desconsideração da pessoa jurídica com justamente a ideia da ultra vires, né, ultra vires societatis. Terceira observação, antes da gente aí agregar mais informações dentro da desconsideração. Terceira e última observação. A natureza jurídica da desconsideração da pessoa jurídica foi modificada no ano de 2015. Por quê? Porque no ano de 2015 surgiu um novo Código de Processo Civil, que não é mais tão novo assim, né? Show de bola, já passou aí dos 5 anos. Mas, de qualquer maneira, surge um novo Código de Processo Civil. Esse novo Código de Processo Civil tornou a desconsideração da pessoa jurídica numa modalidade de intervenção de terceiros. Então, a desconsideração tornou-se uma nova forma de intervenção de terceiros e essa desconsideração começou a ser trabalhada no CPC, nos artigos 133 até 137. 3 apontamentos aqui, só para terminar, né? Na terceira observação, 3 apontamentos para a gente terminar holístico, para a gente terminar mágico, Pai, Filho, Espírito Santo, Isos, Íris e Horus, Eusatos, Poseidon. Primeiro apontamento diz respeito ao seguinte, né? A desconsideração acontece a pedido do mero optador. Então a desconsideração ela se perfaz, se concretiza, se materializa a pedido do Ministério Público. Isso está no artigo 133 do CP. Segundo apontamento dentro dessa terceira observação. O quê? Que ela é cabível, essa desconsideração, em qualquer etapa do processo. Não importa se é extrajudicial, não importa se a gente está numa fase de cumprimento de sentença. É possível a desconsideração? É possível. Como diria Severus Snape no seu leito de morte, é possível always, 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 sempre, né? Sempre, mais uma vez, sempre será possível. Só um detalhe, né? Que é importante. Se não for pedido na petição inicial, ou seja, se não estiver desde o início, desde a origem, desde a proemial, vai ser um incidente. E toda vez que acontecer esse incidente, né, nós teremos aí a suspensão do processo. Então é importante dizer que se for incidente, essa desconsideração, haverá a necessidade da suspensão do processo. Terceira e última, né, ponderação dentro dessa terceira observação, que é a seguinte: qual, né? Uma vez concluída a instrução, uma vez dado o prazo de 15 dias da parte, né, que está sofrendo com a desconsideração se manifestar, né, o incidente, gente, ele vai ser, na verdade, vai terminar, ou seja, ele vai ser concretizado por intermédio do quê? De uma sentença interlocutória. Então, nós teremos uma sentença interlocutória quando terminar aí, né, um instrumento, essa etapa que seja, né, essa intervenção de terceiros da desconsideração da pessoa jurídica. Então, esses são os 3 apontamentos que a gente traz dentro dessas 3 observações. No próximo bloco, nós continuaremos falando da desconsideração da pessoa jurídica. Eu vou falar tanto dos requisitos da desconsideração, bem como das suas respectivas espécies. Até lá, deixo então para todos, como sempre, um forte abraço, né, e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.